Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é a adoção da Lightning Network. E para isso vamos começar apresentando o Lorenzo, que talvez para um ou outro de vocês seja conhecido, mas talvez para outra parte dos nossos ouvintes, os nossos assinantes não conheçam. Então, cara, começa se apresentando, Lorenzo. Quem é você? O que você fazia antes do Bitcoin e como foi esse processo de conhecer o Bitcoin? Cara, antes de conhecer o Bitcoin, eu era estudante de engenharia elétrica. Eu conheci o Bitcoin por conta do meu primeiro trabalho. Eu comecei a dar aulas extra classe de física durante a faculdade. Eu era monitor de física. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a salvar esse dinheirinho na poupança. Na época eu morava com os meus pais, não tinha despesa nenhuma, né? Então sobrava tudo, ia direto para a poupança. Até que um dia eu avisei meu pai, falei meu pai que eu estava guardando dinheiro e ele perguntou o que eu estava fazendo com o dinheiro. Eu expliquei para ele, bom pai, estou botando na poupança o dinheiro. Então ele me ensinou que dinheiro não se bota na poupança, moeda fraca não se guarda, né? E a partir disso eu comecei a estudar um pouco sobre investimento. Eu acabei. Sempre fui um cara muito conservador, e eu creio que o pessoal Bitcoiner conservador no sentido de querer proteger meu patrimônio, né? Eu creio que o pessoal Bitcoiner talvez entenda isso bem, mas quando a gente fala, eu sou conservador, eu tenho todo o meu dinheiro em Bitcoin, para alguém que não é Bitcoiner, isso pode soar meio esquisito, né? Mas enfim. Eu te entendo, eu te entendo. Eu me sinto um investidor totalmente conservador, por isso eu invisto totalmente em Bitcoin. Eu entendo Exato, totalmente o que você quer dizer. exato. É, E aí, como eu não conhecia o Bitcoin, eu não entendia de economia, eu acabei indo para a direção de títulos do Tesouro em renda fixa. Comprei títulos do Tesouro com boa parte da grana e comecei a me interessar um pouco por economia, acabei caindo em vídeos de Escola Austríaca de Economia, vídeos do Fernando Urich, vídeos do Rafael Lima também, e por conta disso eu acabei conhecendo o Bitcoin e decidi comprar um pouco de Bitcoin. Aí, conforme o ano foi passando, o Bitcoin foi subindo astronomicamente, e quando ele chegou no topo histórico da época, de US$ 20.000, eu decidi vender o tesouro direto e comprar tudo em Bitcoin. Então, Isso é tomei 2017, né? Só para isso. contextualizar. Exato. Então, eu fiz o que praticamente todo mundo faz na primeira bull run, né? Que é dar all-in quando está no topo histórico. E aí, tomei na cabeça, fiquei surfando a onda aí por anos e anos até ver o break-even, né? Durante esse período, eu decidi esquecer que Bitcoin existia pela minha sanidade mental, o que foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, né? Diga-se de passagem. E eu acredito que por volta antes do último halving, uns 2 meses antes do último halving, eu comecei a prestar mais atenção de novo, porque eu vi algumas pessoas falando sobre o halving. Eu nem sabia o que era na época. Comecei a prestar mais atenção, comecei a estudar mais, até que passou mais um tempo, chegou a pandemia. Na pandemia eu ficava em casa, não tinha nada para fazer, basicamente investia todo o meu tempo livre em Bitcoin, em aprender sobre o assunto. E eu falava tanto sobre o assunto com a Maria, minha esposa, que ela chegou a um ponto que ela falou, cara, não aguento mais ouvir tu falar sobre Bitcoin, vai falar com outra pessoa sobre isso. Então eu fiz um Twitter, entrei no Twitter, e foi assim que eu entrei na bolha Bitcoin brasileira. A partir daí eu continuei estudando, sempre tive vontade de trabalhar com Bitcoin. No final do ano passado eu entrei para a Voltage, que é uma empresa americana de Lightning as a Service. Comecei a escrever para eles artigos técnicos voltados para pessoas não técnicas. No final do ano passado eu também entrei na BIPA como desenvolvedor back-end, estou nas duas empresas até hoje. Mais recentemente, nos últimos meses, eu também estou hosteando o BitDev São Paulo e o BitDevs Floripa. E basicamente essa é a minha história.
É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Boa. Só para dar um contexto mais geral para a galera, então o episódio de hoje vai ser sobre a Lightning Network. E aí, na verdade, a gente da Anti-Research, do Anti-Podcast, ou seja, eu, a Cacá e a Carol, a gente vem percebendo como a Lightning Network é um assunto muito importante como um todo. Então, essa é uma notícia que talvez já tenha saído no Twitter, não tenho certeza se vocês leram, se vocês não leram, se vocês leram as newsletters que a Cacá enviou ou não, mas caso não seja a situação de vocês, então uma notícia que a gente tem para dar é que o Lorenzo vai começar a trabalhar com a gente e vai ser o nosso especialista em Lightning Network, que é justamente que ele vem trabalhando com a Voltage e com a BIPA. Então, também para contextualizar, cara, deixa eu te pedir para contar a história do David Marcus, que é uma história que ajuda bem a ilustrar o que a gente vai conversar adiante agora em todo esse podcast e depois em todo o seu trabalho conosco. Certo. Bom, para quem não sabe, o David Marcus é ex-presidente da PayPal. Depois que ele saiu da PayPal, ele entrou para o Facebook e fundou um dos projetos do Facebook chamado Libra. Eu não sei há quanto tempo as pessoas que estão ouvindo estão por dentro do mundo do Bitcoin, mas Libra, na época que foi lançada, foi um alvoroço em toda a comunidade. A Libra era um projeto do Facebook para criar uma criptomoeda. A ideia deles era criar uma criptomoeda lastreada em uma cesta de moedas fiduciárias e ativos financeiros. Logo do início, o projeto já sofreu backlash regulatório, escrutínio regulatório não só do governo americano, mas de agências reguladoras do mundo inteiro. Apesar disso, o projeto também tinha nomes fortes, como apoiadores, como participantes do projeto. Então tinha Visa, Mastercard, Mercado Pago, acredito que PayPal também estava envolvido. E conforme os anos foram passando, esse projeto foi ficando cada vez mais complicado de se concretizar. E em 2021, o David Marcus deixou o projeto da Libra. Se eu não me engano, em 2022, esse projeto acabou. A Meta, antes Facebook, agora a Meta, vendeu a propriedade intelectual do projeto para outras empresas, acabou abandonando o projeto. E o David Marcus, em 2023, abril desse ano, anunciou que está trabalhando, fundou uma empresa chamada Lightspark, que é uma empresa que fornece serviços de Lightning Network para outras empresas. Então, ele saiu da Libra e foi para a Lightning Network, né? E na Bitcoin Conference desse ano, eu não me lembro exatamente em que mês que foi, mas ele participou de um painel que foi um dos únicos painéis que eu assisti, mas super interessante, que era um painel com o CEO do Cash App, me esqueci do nome dele agora, a Elizabeth Stark, que é CEO da Lightning Labs. A Lightning Labs, para quem não conhece, é a empresa responsável pelo LND, que é uma das implementações de Node Lightning mais usada, e o David Marcus, né? E aí o David Marcus estava comentando que mesmo antes deles anunciarem a Libra em 2019, em 2018 eles já tinham se encontrado com a Elizabeth Stark para estudar a possibilidade de usar a Lightning Network para Libra. Acabou que não deu certo, ele justificou que a rede estava muito precoce e imatura nesse período. Eles acabaram indo para o lado que eles foram, não deu certo. Anos depois, ele voltou com um projeto de empresa para Lightning Network. E agora ele está super focado nisso e eu estou curioso para ver o que ele vai fazer com essa empresa. E isso também me deixou intrigado no sentido de, tipo, cara, o que mudou de 2018 para cá que ele entendeu que agora faz sentido usar a Lightning Network, né, como uma rede de pagamento? Cara, eu acho que o que a gente vai conversar daqui a pouco mostra bem que o que mudou foi tudo, né? Mas, primeiro, eu acho interessante ressaltar uma coisa, que tanto o David Marcus como também o Jack Dorsey são duas pessoas que conhecem bem essa questão de meios de pagamento, né?
Então, é interessante ver eles orbitando diretamente para Lightning, assim, tipo, tem pessoas que já tentaram olhar o problema antes e tentaram de outras formas, esbarraram em questões que os cypherpunks já tinham esbarrado, e aí quando eles veem a solução do cypherpunk, eles se encantam e migram para a rede, né? Querendo ou não, a história da Libra que você contou mostra muito bem isso, todas as tentativas de um dinheiro virtual antes do Bitcoin que eram centralizados e sofriam ataque regulatório e não tinham como ser implementados, basicamente. Então, dito isso, no fundo, atualmente tem outras formas de uso, mas as principais formas de uso que vem ocorrendo a adoção no Bitcoin é o caso como poupança, né, como reserva de valor, que daí é um uso que está mais associado com on-chain, com o pessoal que faz o hodl de longo prazo, mas também tem a adoção como meio de troca, que é aquela adoção que as pessoas falam de comprar um cafezinho. E aí, essa adoção como meio de troca, Lightning é o principal vetor de adoção que vem sendo adotado pelo Bitcoin. E aí, eu queria que você explicasse para a gente, antes de começar a falar dos estágios de maturidade, contextualizar coisas mais específicas da Lightning, vamos imaginar que talvez a pessoa que está assistindo a gente já ouviu essa palavra uma vez ou outra, mas ela não tem uma visão tão clara do que é essa tal Lightning Network. Então, você pode explicar para a gente o que é ela? O que ela faz? Qual é, sabe, ela foi criada com qual propósito? Tipo, dá uma contextualizada geral na Lightning, por favor. Tá, beleza. Bom, a Lightning Network, ela é um protocolo off-chain. O que é um protocolo off-chain? No Bitcoin, a gente tem a blockchain. Isso é a tal da cadeia de blocos, né? Quando você faz uma transferência no Bitcoin, você propaga essa transferência para a rede, os mineradores vão lá e adicionam essa transação em um bloco. Então, essa transação está num bloco. Eu, Lorenzo, movi, sei lá, um Bitcoin para o Caio. Então, está lá o Bitcoin saindo de um endereço que eu possuo e indo para o endereço que o Caio possui. Qual que é o problema disso, né? Que não é bem um problema. Que por causa que o Bitcoin quer ser um dinheiro realmente descentralizado, a gente tem que obedecer a algumas limitações físicas. Por exemplo, um bloco, uma transação no Bitcoin, para ser confirmada, demora em média 10 minutos. Por quê? Porque blocos são minerados a cada 10 minutos. Então, a sua transação entra no bloquinho lá e 10 minutos depois ela é confirmada, você recebeu o seu dinheiro. Qual que é o problema disso, né? Se eu vou usar o Bitcoin no dia a dia, eu vou entrar numa padaria, comprar um cafezinho e pagar com Bitcoin on-chain e vou ter que esperar ali 10 minutos no mínimo para minha transação ser confirmada e pegar o meu cafezinho, né? Então imagina, o Bitcoin se propõe a ser uma alternativa para moeda fiduciária, né? Em que mundo que o Bitcoin vai conseguir ser essa alternativa se ele não consegue competir com os casos de uso que hoje você consegue fazer com moeda fiduciária, né? Então, essa é um pouco da minha visão de tipo, por que a Lightning Network surgiu. Existe todo um debate mais extenso sobre isso, da guerra dos blocos, que acredito que não vale a pena entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente o que aconteceu foi que o desenvolvimento do Bitcoin foi para uma direção para manter a camada on-chain limitada, com um bloco a cada 10 minutos, com blocos pequenos, e decidiu por certos trade-offs para fazer esses pagamentos rápidos. E esses pagamentos rápidos são feitos off-chain, ou seja, fora da cadeia do Bitcoin. O que é esse tal do protocolo off-chain, né? É basicamente você pega informações que estão na blockchain, altera elas fora da blockchain e só bota elas de volta na blockchain quando você precisa mesmo botar elas. Então, dando um exemplo muito, muito leigo, seria como se, digamos que eu e você, nós vamos fazer um protocolo off-chain. Você tem um Bitcoin, eu consigo ver lá na blockchain, e eu não tenho nenhum Bitcoin, tá? Consigo ver lá na blockchain.
Aí a gente aperta nossas mãos e fala, bom, agora, Lorenzo, você me vende a sua cadeira aí por meio Bitcoin. Aí eu vou lá, entrego a cadeira para você, e aí você assina uma transação transferindo meio Bitcoin para mim, mas você não propaga essa transação para a rede. Você guarda ela, e eu tô ok com você guardar ela. Mais tarde, eu chego e falo, Caio, eu quero comprar uma cerveja de ti. Tu me vende essa cerveja por não sei quantos bitcoins, por 0,1 bitcoin? Aí fala, vendo, você me entrega a cerveja, eu vou lá, assino, pego aquela transação que a gente tinha, que tinha mudado de estado, né, de um bitcoin do seu lado para meio bitcoin para cada um, e agora movo um bitcoin para o seu lado. Ok, assinamos a transação, todo mundo concorda que isso é válido, a gente só ainda não propagou ela para a cadeia de blocos do Bitcoin. Agora, sei lá, você vai se mudar, vai para o Canadá, vai para El Salvador, decidiu sair do Brasil e a gente não vai conseguir mais manter um contato tão próximo como a gente tem agora. Então a gente vai decidir que a gente vai fechar esse nosso estado de pagamentos off-chain. Então a gente vai pegar esse nosso último estado e publicar na blockchain. No estado final vai estar lá seu saldo, eu vou ter lá meu saldo, e tudo aquele histórico que aconteceu no meio do caminho, só eu e você sabemos. Isso basicamente é um protocolo off-chain. Perfeito. Então é basicamente, num outro exemplo para ilustrar, é como se a gente fizesse uma viagem entre amigos e aí a gente tem um caderninho de anotação e cada um vai anotando o que foi comprando. No final que a gente soma tudo e vê quem paga o quê, em vez de ficar fazendo cada transação sendo consolidada. Exatamente, exatamente. Perfeito. E qual é a história da Lightning no sentido, quando começam a surgir os primeiros pensamentos sobre essa necessidade, quem propõe o protocolo? Porque assim, pensando agora, eu já ouvi falar no Satoshi Nakamoto, né? Mas eu não sei quem é o Satoshi Nakamoto da Lightning. E eu sei que muita gente fala que é a Lightning Labs. Tipo, muita gente acha que a CEO da Lightning Labs é a CEO da Lightning. Então, esclarece essas diferenças para a gente, por favor. Bom, na verdade, essa ideia de protocolo off-chain, ela é tão antiga quanto o Bitcoin. Nas primeiras versões do Bitcoin, o Satoshi já tinha pensado em uma maneira de fazer esse mecanismo de atualização de uma transação. Só que era uma maneira muito rudimentar, que não pensava nos cenários, como posso falar, os cenários adversos. Então, o mecanismo que ele pensou foi o seguinte: eu propago uma transação para a rede, e aí, em certo ponto, antes dela ser minerada, eu vou lá e falo, putz, na real que, sei lá, eu quero comprar mais uma coisa aí da loja que eu tinha comprado. Aí eu vou lá e faço uma nova transação, movendo mais bitcoins para o endereço dessa loja. Eu vou lá e aumento um númerozinho identificador nessa transação, que era chamado de N-Sequence, para indicar para os mineradores que essa é uma versão atualizada da mesma transação. Ou seja, quando o minerador recebe essas duas transações, ele vai comparar, ver qual é a mais atual e falar, essa aqui é a mais atual, então eu vou minerar essa aqui mais atual. Qual que é o problema disso, né? Não existe garantia nenhuma que o minerador vai ver essas duas transações. Então, por o Bitcoin ser uma rede descentralizada, peer-to-peer, que a gente fala, né? A informação ela não está homogeneamente distribuída na rede. O que isso significa? Significa que parte da rede pode ter essa transação e parte da rede vai ter a outra transação. Se o minerador só enxerga uma, ele vai conseguir minerar aquela mais antiga sem problemas. Outro problema que pode acontecer, digamos que a primeira transação eu movi um Bitcoin para você, Caio. E aí, em certo momento, a gente viu que teve um erro de contabilidade, não era para ir um Bitcoin para você, era para ir só meio Bitcoin para você. Aí eu vou lá, a transação não foi minerada ainda, eu atualizo a transação, põe meio Bitcoin ao invés de um. Só que você é amigo do minerador. Daí você chega no minerador e fala assim, olha, se tu vê essa transação aí, indo para esse endereço, faz favor de minerar a transação de um Bitcoin em vez da transação de meio. Então, basicamente, você não tem um mecanismo de fazer
fazer digamos, um protocolo de justiça, não tem como enforçar a justiça, não tem como os mineradores serem obrigatoriamente honestos nesse caso. Então isso não deu certo, era só mais meio que um experimento do Satoshi, já pensando em como você pode trazer pagamentos para fora da blockchain e atualizar o estado só depois. E aí muitos anos passaram, muita pesquisa foi feita, e até que em 2016, no início de 2016, dois caras que se chamam Joseph Poon e Tadeusz Dreicher, eu espero que eu não esteja assassinando o sobrenome dele, publicaram um artigo chamado The Bitcoin Lightning Network, Scalable Off-Chain Instant Payments. Então, a rede Lightning do Bitcoin, né? Pagamentos escaláveis, instantâneos e off-chain, fora da cadeia. Lá eles publicaram, basicamente, como Satoshi fez em versão de white paper, uma especificação de como funcionaria a rede Lightning. E foi assim que ela surgiu. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nesses dois programadores. Então, deixa eu aproveitar para te perguntar. Eles ainda estão no ecossistema? Eles trabalham em alguma empresa da Lightning, alguma coisa assim? Ou eles deixaram a contribuição e foram tocar outros projetos que nem o Satoshi? Cara, para ser sincero, eu não sei o que os dois fazem atualmente como full-time job. Eu sei que o Tadeusz ainda é bem ativo na comunidade. Por exemplo, todo ano, os times que trabalham nas implementações nas diferentes implementações da Lightning vão para algum lugar do mundo para debater o que deve ser priorizado, o que não deve ser priorizado. E esse é o tal do Lightning Summit, né? O último rolou na última semana de junho, então faz pouco tempo, faz 10 dias aí da data de gravação desse podcast, né? Mas enfim, o Tadeusz estava nesse summit, estava lá debatendo com as pessoas o que deveria ser priorizado ainda e tal. Mas agora o que ele faz full time, eu confesso que eu não sei. Boa. Cara, assim, a Lightning Network, pelo menos o white paper é de 2016. Então, vamos falar um pouco agora dessa evolução. Tipo, sabe, já tem 6, 7 anos, então já tem um determinado estágio de maturidade. Então, sei lá, você agora falou de implementações diferentes dos Node Lightnings. O que isso significa? Quão maduro está isso? Não sei, porque assim, para quem é um afegão médio, até para mim que não trabalho especificamente na Lightning, eu nem saberia dizer o que são implementações diferentes do Node Lightning. Bom, no Bitcoin, a gente tem o Bitcoin Core, né? O Bitcoin Core, ele é o software que você instala no seu computador para rodar o código do Bitcoin. A Lightning e o Bitcoin são diferentes nesse aspecto, porque antes mesmo do Satoshi publicar o famoso white paper, ele já estava trabalhando no código do Bitcoin. Então, no caso do Bitcoin, o código veio antes do white paper. Ele basicamente queria provar que a ideia dele funcionava na prática antes de publicar o white paper. E hoje o Bitcoin Core ele é visto como a implementação de referência, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a última fonte da verdade de como o Bitcoin funciona se encontra no código do Bitcoin Core. Então, por exemplo, se eu, Lorenzo, quero escrever um Bitcoin do zero, onde é que eu vou buscar as informações? Eu vou buscar as informações no código-fonte do Bitcoin Core. Por que a Lightning é diferente, né? A Lightning, depois do white paper, a galera se juntou e começou a especificar como ela ia funcionar em documentos técnicos. Então, esses documentos técnicos são conhecidos como BOLTs, que significa Basis of Lightning Technology, e são basicamente 11 documentos que especificam todo o protocolo, a parte do peer-to-peer, a parte de transações, a parte de mensagens, e a partir disso, os desenvolvedores começaram a trabalhar para implementar o código, né, que você bota no seu computador para rodar o Node Lightning. Isso é uma implementação da Lightning, né? Basicamente é o código que você bota no seu computador para rodar a Lightning. E, se eu não me engano,
a primeira implementação foi a da LND, da Lightning Labs. O alpha dela foi publicado em... Me fugiu a data, vou ter que dar uma olhada aqui. O primeiro release foi... A primeira publicação, né, foi feita pelo LND em 11 de janeiro de 2017. Essa versão do software ainda se encontrava em alpha. Para quem não é familiar com esses termos de desenvolvimento de software, alpha, beta, essas coisas assim, isso basicamente significa que o software estava numa versão ainda extremamente prematura. Eu estou olhando o release aqui e eles não tinham nem implementado todos os bolts ainda, então só algum dos bolts eles tinham implementado, ele estava meio que para ser acabado ainda, mas eles lançaram já em janeiro de 2017. Logo depois, se eu não me engano, veio o Eclair, que é a implementação da Async. O Eclair ele é uma implementação mais, digamos assim, empresarial. Ele não é a mais usada, mas ele é muito forte com empresas que mexem com bastante volume de pagamentos e altos valores. Depois, se eu não me engano, veio a Core Lightning, da Blockstream. E, por fim, acho que foi lançado ano passado, veio o LDK, que é a implementação da Spiral do Jack Dorsey, né? E aí, cada implementação tem suas nuances, né? Como eu falei, o Eclair ele é mais usado por empresas, o LND é a implementação mais usada de longe por toda a rede. Segundo um estudo que eu estava vendo, aproximadamente 90% dos nós rodam o LND. O Core Lightning ele é uma versão que a galera que roteia pagamentos, essas coisas assim, gosta bastante. E o LDK é o mais novinho de todos. Ele é pensado mais em desenvolvedores do que usuário final. Então, o Node do LDK você pode pensar como se fosse peças de Lego que você vai montando seu Node. Já o LND não, ele é uma caixa preta que vem pronto ali, basta você botar para rodar e pronto, você tem um Lightning Node rodando. Então, basicamente, você tem essa diferença, né, entre Bitcoin e Lightning, no sentido de na Lightning você tem mais alternativas de implementações que você pode usar do que no Bitcoin. Isso, claro, tem seus trade-offs, mas particularmente eu gosto desse approach. Uma pergunta. Essas implementações distintas conversam entre si? Porque, assim, quando você fala que tem código diferente, o que eu imagino é que, sei lá, o Bitcoin Cash é um fork do Bitcoin porque tem um código um pouco diferente e já virou outro node, já é outra coisa. Uhum. Então, como eles conseguem se manter intercambiáveis? Como eles conseguem conversar entre si? Porque todos seguem os bolts. Então, tanto a LDK, quanto a Eclair, quanto o CLN, quanto o LND, apesar de eles terem usuários finais diferentes em mente, todos eles, quando eles vão escrever o código, eles tomam como a verdade universal de como a Lightning funciona os bolts. Então, por mais que sejam softwares diferentes, eles conseguem conversar entre si sem nenhum problema. A partir do ponto que... basicamente pensando assim, Caio, dando uma analogia muito esdrúxula, né? Eu e você somos softwares diferentes, né? Nós temos mentes diferentes, mas a gente fala a mesma língua, que é o português. E para Nodes Lightning é a mesma coisa. Então, eles são escritos em linguagens diferentes, são para usuários diferentes, mas eles falam a mesma língua, né? Que é a linguagem da Lightning Network. Entendi. E aí isso é diferente do caso Bitcoin e Bitcoin Cash, porque aí seria o exemplo de já forqueou e já virou o português e o espanhol, por exemplo. Isso, no caso do Bitcoin Cash teve um conflito nas regras de consenso, né? Perfeito. Para ilustrar um pouco como a rede Lightning está amadurecendo, então, vamos falar um pouco também nas melhorias que vêm ocorrendo no protocolo e nas ferramentas. Então, queria que você falasse um pouco tanto da liquidez de entrada, dos pagamentos de múltiplas partes, watchtowers, todas essas melhorias que foram sendo implementadas. Tá, beleza.
Cara, se tu me permite, eu vou tentar desenhar aqui. Vamos ver se dá certo. Pode ser? Pode ser. Você vai tentar desenhar compartilhando a tela. Eu estou autorizando aqui. Tá, beleza. Pronto, pode ir. Ok, tá vendo aí? Sim. Beleza. Bom, vou começar falando sobre liquidez de entrada, né? O tal do inbound liquidity. Antes de falar do problema em si, eu acho que seria bom explicar um pouco para a galera mais leiga como é que a Lightning Network funciona, né? Então, basicamente, a Lightning Network ela é uma rede de canais de pagamento. O que é um canal de pagamento? Um canal de pagamento é uma relação financeira que a Alice tem com o Bob, que o Lorenzo tem com o Caio. Você pode pensar nessa relação financeira, nesse canal de pagamento, como se ele fosse uma ampulheta. Vou fazer uma ampulheta como um 8 de lado mesmo. Pronto. Bom, então essa aqui é a minha ampulheta de lado, que é um canal de pagamento, né? Então, basicamente, numa ampulheta você tem areia de um lado, né? E você tem areia de um outro. Você pode pensar na areia como se fosse os satoshis, né? Só que o que acontece? Quando você abre um canal Lightning, você faz uma transação on-chain, e nessa transação on-chain você põe. Você move fundos de um endereço seu para o endereço do canal de pagamento. Só que, no início, esse canal ele vai estar assim. Então, digamos que aqui é o Lorenzo e aqui é o Caio. Eu esqueci de apagar uma bolinha aqui. Pronto. Eu abri esse canal. Então, eu fiz uma transação on-chain. Botei moedinhas nessa transação on-chain. E isso veio para o canal de pagamento. Agora, essas moedinhas elas estão todas do meu lado. O que acontece? Eu só consigo agora mandar essas moedinhas para ti. Porque elas estão todas do meu lado. Se eu quiser receber pagamento, ou se tu quiser me enviar, né, um pagamento, tu não consegue, porque tu não tem nada do teu lado. Então, esse pagamento aqui ele não acontece. É impossível de acontecer. Ele só pode acontecer a partir do momento que você tem moedinhas do seu lado. E isso é a tal da liquidez de entrada, né? Vou desenhar aqui de novo, talvez assim, ficar mais fácil. Então aqui tem o meu node e aqui tem o seu node. E aí aqui estão as minhas moedinhas e você não tem nada do seu lado. Isso aqui é a minha liquidez de saída e isso aqui representa a minha liquidez de entrada. Então, eu tenho liquidez de saída no momento, eu consigo enviar essas moedas para cá, mas eu não tenho nenhuma liquidez de entrada, eu não consigo receber nada. Agora, por que isso é um problema, né? Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Por que isso é um problema, né? Porque imagina que você é uma loja, sei lá, de calçados, aí você fala assim, bom, eu gostei desse tal de Lightning Network aí, eu quero aceitar pagamentos Lightning para vender meus sapatos. Aí você vai lá, pega suas moedinhas, abre alguns canais e fala, ok, clientes, agora podem pagar aí satoshis. Aí o cliente vai lá, vai fazer um pagamento, não vai dar certo. O outro cliente vai fazer um pagamento, não vai dar certo. Por quê? Porque tu não tem liquidez nenhuma de entrada. Então tu não consegue receber pagamentos. E no início da Lightning, né, você imagina, era um negócio super nichado. Em 2017 a versão estava no alpha ainda. A galera que sabia que existia era basicamente nerd, que vivia no Bitcoin Twitter ou outros fóruns mais obscuros. E como é que uma empresa do tamanho do Facebook, da Libra, ia fazer para começar a aceitar pagamentos sem liquidez de entrada? Como é que ele ia achar a liquidez de entrada? Ele ia lá no Twitter e ia falar: alô, Bitcoiners, por favor, alguém abra um canal comigo para eu conseguir receber pagamentos, né? Porque naquela época era assim, para você ter liquidez de entrada, de início, você tinha que achar alguém que estava disposto a abrir um canal com você,
porque quando essa pessoa botasse moedas, elas iam acabar no lado dela do canal, e aí sim você ia conseguir receber pagamentos, né? Então, basicamente, esse é o problema. E até hoje a Lightning não resolveu esse problema, e é um problema considerado insolúvel, é uma característica de como a rede funciona, mas várias coisas já foram feitas para se amenizar o problema, né? A partir, isso é uma beleza, né, do livre mercado, né? A partir do ponto que a gente encontra um problema, as pessoas vão lá e desenvolvem soluções. As primeiras soluções que surgiram foram soluções onde você pagava, se eu não me engano, inclusive a primeira empresa que fez algo nesse sentido foi a Bitrefill. Então eu enviava um pagamento para a Bitrefill, podia ser on-chain, podia ser Lightning, e a Bitrefill ia lá e abria um canal comigo. Alguns anos depois surgiram outras soluções, por exemplo, o Pool do Lightning Labs. O Pool do Lightning Labs ele é basicamente um leilão cego que é realizado na blockchain do Bitcoin. Então ele junta pessoas que têm liquidez para vender ou alugar e pessoas que querem comprar liquidez. Aí a cada intervalo de tempo ele reúne essas pessoas e você consegue ganhar aí satoshinhos pelas suas moedas que estão paradas, basicamente. A Embos também tem um produto muito famoso para resolver esse problema que se chama Magma. É basicamente o mesmo esquema, mas não é um leilão cego, é um marketplace centralizado. No caso da Embos é bem legal porque o site ele já é um explorador de nós da Lightning, então eu já posso ver quanta liquidez ele tem lá, se ele é um node bem conectado, se ele é um node ativo ou não. Quais outras soluções? Deixa eu ver. A Core Lightning da Blockstream foi para um caminho um pouco diferente. Eles quiseram resolver o problema direto na Lightning Network. Então eles inventaram um negócio chamado Liquidity Ads, que é anúncios de liquidez. Então você manda mensagens com o seu nó na Lightning falando, olha, eu tenho satoshis aqui parados que eu posso abrir, usar canais para você. Você quer comprar? Quer comprar? Não. Eles foram para esse lado. Acabou que não foi sendo muito utilizado o Liquidity Ads. Creio que também porque a Core Lightning não é uma das implementações mais populares. Como eu falei, a Lightning, o LND da Lightning Labs é disparado uma das mais populares. Então, as soluções que a galera acaba usando é bastante Magma, Pool. A Voltage também tem uma, mas ela também não é muito utilizada. Se eu não me engano, tem um site chamado Ellen Router, que também tem um marketplace de liquidez. E basicamente hoje é muito mais fácil, né? Você conseguir liquidez de entrada. Você não precisa mais achar alguém que está, sei lá, ir no Twitter e procurar para alguém que está disposto a abrir no seu canal. Você pode literalmente ir no Embos, ir lá e comprar o canal de alguém. Então essa pessoa vai alugar os satoshinhos dela para você usar de liquidez de entrada para o seu node. Isso é o que uma empresa hoje faz, né? Ela não vai sair por aí pedindo para as pessoas abrirem canal. Ela vai num Embos da vida, vai num Pool da vida, ou ela até faz um contrato particular com alguém que tem liquidez para vender. E foi assim que se resolveu, ou melhor dizendo, amenizou-se o problema, né, de liquidez de entrada. Tá, mas liquidez de entrada é uma dessas ferramentas que foram desenvolvidas ou amadurecidas. Quais são as outras? Tem essa questão de pagamentos de múltiplas partes, tem os Lightning Address, tipo, quais outras evoluções você acha que valem a pena ressaltar que ocorreram e mostram esse amadurecimento nos últimos anos do ecossistema? Tá, beleza. Vamos lá. Acho que multi-part payments é um negócio que vale a pena falar também. Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Então, um outro problema da Lightning Network era que, digamos que você tem 4 nodes na Lightning Network. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aqui é o Alice, Bob, Charlie e Dina. Esses nodes estão todos conectados. A Alice está com o Bob e com a Dina. E assim por diante. Aí a Alice tem um canal de
0,5 Bitcoin com Bob, aqui também 0,5, aqui também 0,5 e aqui também 0,5. Vou te fazer uma pergunta. Tu consegue me dizer qual é a maior quantidade que eu consigo transferir da Alice para o Charlie? Eu não sei. Poderia ser Vou poderia ser dar uma dica. 2, poderia ser meio. Tô circulando o número aqui, ó. Meio, tá. Ok. Meio. Por quê? Porque dentro de um canal Lightning, como eu falei, isso daqui é basicamente uma ampulheta, né? Que tem satoshis dentro. Então tem uns satoshis aqui, uns satoshis aqui. Se aqui no total tem 0,5 Bitcoin, eu só consigo mover para cá 0,5 Bitcoins. Entendeu? Sim. Aqui a mesma coisa. Se eu só tenho 0,5 Bitcoins, eu só consigo mover para cá 0,5 Bitcoins. É um pensamento como corrente elétrica, né? Não é cumulativo. Exato. Exato. Bom, então aí a gente tem um problema, né? Imagina que a gente tem uma rede Lightning gigantesca de, sei lá, 300 mil nodes e o maior canal de pagamento é 1 Bitcoin. O maior pagamento que eu vou conseguir fazer pela Lightning é de 1 Bitcoin. Não interessa se você tem 5 Bitcoins para mandar, se você tem 10 Bitcoins para mandar, você só vai conseguir mandar no máximo 1. Isso é, obviamente, um problema, né? Porque que adianta ter uma rede de pagamentos rápidos se o seu pagamento não consegue andar por essa rede, né? Qual foi a solução que eles pensaram? A solução que eles pensaram foi o tal do multi-part payments, ou pagamentos de múltiplas partes. Deixa eu voltar meu desenho aqui. Então você tem de novo Alice, Bob, Charlie, Dina, eles têm canais. Eu não vou escrever 0,5 de novo em cada canal, mas imagina que cada canal tenha 0,5. E você quer mandar... Nossa, esses 5 aqui ficou horrível. Você quer mandar 1 Bitcoin, né? Qual foi a solução que eles adotaram? Bom, ao invés de a gente mandar todo esse Bitcoin por um canal só, e se a gente dividir ele e mandar por diversos canais, né? Diversas rotas. Então, eu posso mandar meio Bitcoin. Mudou a cor. Eu posso mandar meio Bitcoin por essa rota e meio Bitcoin por essa rota. Foi assim que eles resolveram o problema do tal do capacidade máxima, né, de um canal. E isso é bem interessante porque permite você escalar a Lightning além da capacidade que está dentro de um canal, né? A capacidade de pagamento máximo da Lightning agora ele não está mais limitado pelo maior canal. Isso até é interessante quando a gente analisa métricas tipo capacidade da rede, porque quebra um pouco a heurística de tipo, quanto maior a capacidade da rede, quer dizer que agora a gente tem pagamentos de maior valor que podem ser roteados, né? Tipo, deixa de ser uma relação, como é que fala? Uma relação linear, por exemplo, e vira uma relação que cresce mais devagarzinho. Não sei qual é o nome para isso, mas enfim. Não, entendi o que você quer dizer. Tipo, basicamente fica mais difícil de contabilizar, né? Tipo, você não precisa fazer uma relação 1 para 1, você pode reutilizar Exato. os negócios, então fica muito mais difícil contabilizar e mensurar. Tipo, é isso que você falou de capacidade, né? Porque tem capacidade de 5 mil bitcoins, a rede Lightning, que ela só transaciona 5 mil bitcoins dentro dela. Exato. Aqui tem um GIF de um dos artigos que eu escrevi para a Voltage que também ajuda a ilustrar essa mesma ideia. Então, esses pontinhos são os pagamentos fluindo, né? Beleza, então esse aqui é um dos GIFs de um artigo de multi-part payments que eu escrevi para a Voltage. E aí basicamente ilustra esse mesmo conceito, né? De você dividir os pagamentos em múltiplas rotas, ao invés de mandar um pagamento em uma rota só, né? Mas é basicamente isso. Isso são os multi-part payments. Por último, acho que outro que vale a pena
mencionar é o LNURL. Eu sempre peno para falar esse nome em inglês, então talvez eu fique falando aqui LNURL. Mas o LNURL, ele é basicamente um conjunto de protocolos para melhorar a usabilidade da Lightning. Então, por exemplo, voltando para aquele caso anterior que eu falei que se a gente quiser competir com um sistema tradicional de pagamentos, né, a gente vai ter que executar as mesmas funções que esse sistema tem. Então, por exemplo, digamos que agora a gente decide que a gente aceita doações pela Lightning aqui, e a gente está fazendo uma live, né? Sei lá, vamos fazer uma live da Anti-Research e a galera pode pagar, doar seus satoshinhos pela Lightning. A gente vai ter um problema, porque a Lightning hoje, ela funciona num sistema de faturas. Então, cada pagamento que eu quero fazer para live, por exemplo, eu quero doar uns satoshinhos lá, cada pagamento que os nossos ouvintes quiserem fazer, a gente vai ter que gerar uma fatura nova. Então, imagina a complexidade que seria, né? Você teria que ter, sei lá, uma pessoa só olhando o chat ali, vendo as pessoas, eu quero pagar, eu quero doar, e aí gerando uma fatura e mandando para essa pessoa. Você simplesmente não tem como competir com um Pix da vida, né? Que a gente vai lá e põe um antiresearch@gmail.com, e esse é o Pix da Anti-Research, a galera vai lá e faz as transações à vontade. Para endereçar esse problema, um conjunto de protocolos chamado LNURL foi criado. Esse conjunto de protocolos ele tem diversos casos de uso, mas um dos casos de uso é exatamente esse, de facilitar a vida para você conseguir enviar um pagamento para uma pessoa. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, ao invés de a gente ter que interagir direto com as pessoas, a gente faça com que as carteiras se comuniquem. Então, a gente vai botar um QR Code na tela, a pessoa vai pegar a carteira dela, sei lá, o Wallet of Satoshi da vida, vai escanear aquele QR Code. Quando a carteira escanear aquele QR Code, ele vai ver lá, esse QR Code está pedindo para você fazer uma requisição para www.gereuminvoicepramim.com, sabe? Algo desse tipo. Uhum. A carteira vai até esse site. Nesse site, o nosso node do nosso lado vai ver, putz, tem alguém se conectando aqui pedindo um pagamento de 100 satoshis. Vamos gerar um invoice. Aí o node gera um invoice, manda para a carteira do outro lado, a carteira recebe e paga. Então, é basicamente uma camada de comunicação extra entre as carteiras. Com isso, você consegue fazer outras coisas, tipo o tal do LN address, né? Que é você usar algo do tipo lorenzo@bipa.app, por exemplo. Se você abre sua wallet of Satoshi, botar lá lorenzo@bipa.app, você consegue me pagar. No plano de fundo, o que está acontecendo é basicamente a mesma coisa. A wallet of Satoshi está mandando uma requisição lá para o servidor da BIPA e está falando, por favor, gera um invoice para mim de 100 satoshis. Aí o servidor da BIPA vai lá, gera esse invoice, essa fatura, manda para a carteira e a carteira paga. Agora, a gente consegue fazer esse caso de uso das doações via Lightning, né, na nossa live. Então, isso é uma das coisas que o LNURL resolve pra gente. Isso... Não sei, eu lembro quando eu comecei a usar Lightning, deve fazer uns 2 anos e meio, 3 anos, eu lembro que ocorria muito que você precisava mandar o QR Code certinho e ele tinha um prazo e ele expirava. Uhum. E isso era um problema, por exemplo, para você deixar um QR Code fixo para você imprimir e deixar como o QR Code de um restaurante, de um bar, um negócio assim. O que você está me dizendo agora é que é esse LNURL, eu não vou nem me arriscar, sinceramente, mas o LNURL que permite que você faça esses códigos, os QR Codes fixos. Isso. Na linguagem de desenvolvedor a gente fala QR Codes estáticos, né? Eles não mudam.
que é o contrário de hoje, que eles são dinâmicos. Cada pagamento que você faz, você tem um QR Code diferente. Existe uma razão do porquê disso, explicando assim bem por cima, o tal do Bolt 12, que é o documento que especifica como você gera uma fatura para fazer um pagamento na Lightning. Ele tem certas características que, por exemplo, se ele não expira e se você manda ele para qualquer pessoa, se você, por exemplo, publica ele no Twitter, você está se expondo talvez um pouco mais do que você gostaria. Então, por exemplo, um invoice que você gera tem a chave pública do seu Node. Então, toda vez que você manda um invoice para alguém, você está compartilhando ali a chave pública do seu Node junto. O que isso significa, né? Significa que, para um exemplo que ficou bem famoso há um tempo atrás, que foi o protesto dos caminhoneiros no Canadá, né? A galera queria fazer doações com Bitcoin. Depois, o governo do Canadá acabou perseguindo, né, as pessoas que estavam responsáveis por essas doações. Se eu não me engano, o problema foi mais com pagamentos on-chain, que também tem esse certo problema de linkabilidade, né? Se você deposita esse Bitcoin numa exchange centralizada, você está fazendo uma ligação direta entre o endereço e a sua pessoa, então você tem esse problema. Mas na parte da Lightning, você tem o problema que você expõe a chave pública do seu Node. Então, por exemplo, se a gente fizesse doações usando invoices para os caminhoneiros que iam estar gerando esses invoices iam estar expondo os nodes que eles estavam usando para receber esse pagamento, o que é uma vulnerabilidade muito grande, simplesmente impraticável. O URL ele não conserta isso por si, porque ele requer que as carteiras se comuniquem através de servidores da internet. Então, é muito difícil para uma pessoa leiga fazer um servidor da internet rodar, né? Existem soluções que facilitam isso, se eu não me engano, a LNBits, que é um produto bem famoso. Você consegue simplesmente apertar um botão e gerar ali um LN URL para você. Dispõe essa solução, mas a pessoa ainda tem que ter todo o trabalho de rodar um Node Lightning, e não é uma coisa que todo mundo faz, né? Existem melhorias no protocolo que estão sendo estudadas ainda, estão sendo desenvolvidas, como o Bolt 12, ou também conhecido como ofertas. Ele faz basicamente a mesma coisa que o LN URL tenta fazer, mas de maneira nativa na Lightning. Então, ao invés de você precisar de servidores da internet para fazer essa comunicação entre as carteiras, você faz a comunicação direto utilizando a rede Lightning. Então, você não precisa de nada externo. O que fica um pouco mais fácil. Por exemplo, se você usa uma Phoenix da vida, que é uma das carteiras não custodiais aí mais famosas, se ela implementasse o tal do Bolt 12, você conseguiria gerar ali um pagamento sem expor sua chave pública de maneira relativamente simples. Uma coisa que eu gosto muito na Lightning é muito essa sensação de que as coisas ainda estão começando a ser desenvolvidas, né? Tipo, sei lá, eu entrei no Bitcoin em 2020, assim, final de 2020. Já tinha basicamente os mesmos pensamentos consolidados que tem hoje, assim, não tem, tipo, tem um quê de evolução, mas tem muito mais evolução no ecossistema em volta e na maturidade do ecossistema do que necessariamente mudanças no protocolo. Tipo, beleza, teve o Taproot, mas mesmo assim a sensação é que a Lightning está evoluindo numa velocidade muito maior por ela estar muito mais no seu início de desenvolvimento. Isso deve ser muito interessante para quem está no dia a dia desse ecossistema. Então, queria aproveitar para perguntar como você vem enxergando a maturidade atual do ecossistema Lightning, e aí talvez até pensando também na visão empreendedorismo, já que, como você falou, tipo, tem a Blockstream, tem a Lightning Labs, ou seja, são empresas que estão construindo esse ecossistema, diferentemente da camada base do Bitcoin, que eram cypherpunks que estavam construindo ele, né? Uhum. Cara, nessa questão assim de empreendedorismo, o que eu vejo fazendo mais sentido a gente parar para analisar são as empresas que estão construindo soluções para outras empresas.
Por quê, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tá falando de adoção, a gente quer que as empresas comecem a aceitar pagamento com Bitcoin, né? E elas só vão conseguir fazer isso a partir do ponto que existirem soluções bem desenvolvidas, produtos prontos, que elas possam, sei lá, pagar uma assinatura e ter ali uma caixinha preta que ela não precisa se preocupar com os funcionamentos internos da Lightning, mas mesmo assim ela consiga se integrar com a rede, né? E isso não é só para o Bitcoin, não é só para a Lightning Network, é com qualquer tecnologia, né? Por exemplo, um CRM, que é aquele software que você usa para lançar e-mail aí para sua base de clientes. Nenhuma empresa pequena vai desenvolver um CRM do zero, ela vai contratar um produto pronto. Por isso que eu acho que é mais interessante a gente analisar essa questão, né, do empreendedorismo por esse ponto de vista, né? Como é que está a maturidade dessas empresas que fornecem serviços para outras empresas se integrarem no protocolo? E, cara, nesse ponto, em 2018 era basicamente um deserto, assim, não tinha praticamente nada. Se eu não me engano, as duas maiores empresas que já existiam em 2018 eram a OpenNode e a Breeze. A Breeze, se eu não me engano, ainda era muito pequena, a OpenNode talvez um pouco maior. A OpenNode, para quem não sabe, ela é uma empresa que permite que você receba pagamentos Lightning, pagamentos Bitcoin, e ela também faz o on and off ramp disso, né? Então você consegue converter o Bitcoin para uma moeda fiduciária. Se vocês já viram os vídeos de El Salvador, da galera indo no McDonald's, no Subway, pagando com Bitcoin, o que está rodando por trás ali é a OpenNode. Ela é uma das principais empresas do ecossistema, com certeza a maior nesse segmento de on and off ramp, né, com moedas fiat. Se eu não me engano, ela tem 20 e poucos milhões de dólares investidos nela. Já é uma empresa muito bem consolidada, que continua crescendo. Ela ainda não está no Brasil. Se eu não me engano, ela está estudando vir para a América do Sul. Mas, como vocês sabem, legislação aqui não é uma coisa muito simples. Talvez agora, com essa última diretriz do Banco Central, se eu não me engano, eu não sei os pormenores, mas o governo basicamente fala assim, quem regula é esse órgão. Então agora talvez a gente tenha um pouco mais de clareza regulatória e a gente consiga que essas empresas venham para o Brasil. Outra empresa que eu citei no começo do programa é a Lightspark, que é a empresa do David Marcos, né, o cara da Libra. Apesar de ser bem nova, fundada eu não sei quando foi fundada, mas ela foi anunciada em abril desse ano. Então é uma empresa relativamente nova. Os números do Series A deles não foram divulgados, mas eu sei que tem A16Z envolvido na rodada, tem Paradigm envolvido na rodada, que são dois fundos bem grandes aí do ecossistema cripto, né? Então, estão apostando aí na empresa do David Marcos. Eles, se eu não me engano, não tem produto lançado ainda, mas é com certeza uma empresa que vale a pena ficar de olho. Outra empresa é a Zebd, fundada pelo nosso compatriota André Neves, né? Para quem não sabe, a Zebd é de um brasileiro. Ela também é uma das empresas, acho que, mais antigas nesse ecossistema de Lightning como serviço. Eles estão desde 2019 no mercado. Começaram com a ideia de integrar pagamentos Lightning com jogos e hoje eles já pivotaram, já atuam num setor mais amplo. Então eles continuam com isso de pagamentos para jogos, mas eles também trabalham com fintechs, adtechs, aplicativos sociais. Recentemente eles lançaram um aplicativo que é um cliente do Nostr, né, aquele protocolo de mídias sociais descentralizado. Também tem a Breeze, que eu já mencionei aqui. A Breeze, ela é uma empresa de Israel. O principal produto deles é um
node não custodial que você consegue rodar no seu celular. Então, baixando o app deles, que se não me engano também se chama Breeze, você consegue rodar um nodezinho Lightning pelo seu celular. Claro, não vai ser um node parrudo, né? Não é para rotear pagamentos, mas para receber e enviar pagamentos já quebra muito bem o galho. Se eu não me engano, eles também estão começando a atuar mais no setor de LSPs, né, que é o tal do Lightning Service Provider, o provedor de serviços da Lightning. Então, eles estão começando a atuar mais criando a infraestrutura necessária para que outras empresas se conectem e a gente tenha aí uma rede mais estável e mais saudável, digamos. Por fim, tem a Voltage, que eu trabalho, vou puxar a sardinha agora um pouco para o meu lado. A Voltage, ela é fundada por um americano, foi fundada em 2020. Ela é mais útil para desenvolvedores que estão querendo criar produtos, fazer ali o MVP do seu produto, o bootstrapping do seu produto. Com certeza é a maneira mais rápida hoje de você rodar um Node Lightning, é basicamente alguns cliques ali você está rodando um Node Lightning. Mas o serviço que eles vendem é basicamente um Node na cloud. Então, para os desenvolvedores talvez estejam um pouco mais familiarizados com isso. Então, por exemplo, um servidor hoje, você vai criar um produto, tem lá um servidor, você não roda esse servidor mais na sua casa ou num warehouse na sua empresa. Hoje você paga para a Google fazer o hosting, né, hospedar esse seu servidor. Então a Voltage, ela funciona mais ou menos no mesmo aspecto. Você paga para a Voltage para fazer a hospedagem do seu nó. E basicamente essas são aí as 5 empresas mais bem desenvolvidas do ecossistema que eu gosto de manter um olhar próximo aí para ver o que elas estão fazendo, como é que elas estão, se elas estão bem, se elas estão mal, porque na minha visão é um bom indicativo de quão saudável, quão robusta tá a Lightning. No fundo, você nem considerou a Blockstream e a Lightning Labs porque você acha que elas já são ao concor, assim, elas já são tão obviamente relevantes porque estão construindo as implementações e ao mesmo tempo elas também não fornecem soluções sem ser implementação, é isso? Cara, a Lightning Labs e a Blockstream, elas oferecem outros produtos. A Lightning Labs, por exemplo, ela está trabalhando bastante agora no protocolo do Taproot Assets, que é um protocolo para você emitir ativos no Bitcoin. Então você vai conseguir emitir, sei lá, um stable dólar, um stable real, alguma coisa assim, pelo próprio Bitcoin. E eles estão criando esse protocolo de uma maneira que você consegue transmitir esses assets pela Lightning Network também. Existem outras empresas que estão trabalhando nesse ecossistema aí de ativos em cima do Bitcoin, mas até onde eu sei, a Lightning Labs ela é a que está, ela é a mais bem financiada, disparado de todas as empresas que estão trabalhando nisso. E também ela está indo para uma abordagem que eu acho bem interessante, que é o tal do footprint minimal, que eles falam, ou a menor pegada, né? Para botar sei lá, em termos mais concretos, a galera deve estar sabendo do tal do BRC20, que, se eu não me engano, teve até podcast da Anti-Research falando sobre, né? Ou texto da Anti-Research falando sobre. Teve os dois. Teve os dois? Tá, beleza. Bom, mas enfim, teve o tal do BRC20, que ele é basicamente a mesma coisa, é de uma maneira de você emitir um asset usando a blockchain do Bitcoin, só que ele é a maneira mais, assim, como é que eu posso falar isso de uma maneira educada? Ele é a maneira menos robusta de você emitir um ativo na blockchain do Bitcoin. Então ele tem uma pegada grande, tanto é que a gente teve aquele problema com mempool lotada, taxas de transação alta,
os BRC20 você não consegue enviá-los pela Lightning, por exemplo. Então a Lightning Labs está indo por outro approach, né? Ela está indo por um approach de tipo, cara, vamos tornar isso o mais eficiente possível para não causar esse tipo de problema. Além disso, ela também está começando a trabalhar em produtos que envolvem inteligência artificial. Então, recentemente ela lançou uma demo. Eu confesso que eu não tive muito tempo para dar uma olhada no que exatamente a demonstração deles faz. O que eu sei é que o nome do produto se chama L402. E 400, por que 402, né? Tem uma explicação legal para isso. Na internet, a gente tem o tal dos status do HTTP, que é o protocolo lá que os servidores usam para se comunicar. Sei lá, vocês já devem ter acessado um site, o site ficou todo branco ali, só apareceu 404 error, tá ligado? Isso que eu ia falar, eu conheço o 404. Isso, exatamente, o 404 é um dos status do HTTP. E aí você tem vários, você tem o 200, tem o 202, uma infinidade de códigos. E lá no início do desenvolvimento desse protocolo HTTP, eles fizeram um estado que se chama 402, né? O número dele é o 402 Payment Required, ou seja, 402 pagamento requerido, que acabou não sendo usado porque demorou muito para surgir um dinheiro nativo da internet, né, que é o que a gente tem agora com Bitcoin, e a Lightning Labs foi lá e se apropriou e botou no produto deles, né. Então é basicamente um produto que facilita desenvolvedores cobrarem por requisições. Então, por exemplo, hoje o ChatGPT ele funciona de uma maneira em que todo mundo paga igual, né? Não importa se eu uso o ChatGPT para tarefas extremamente complexas e que requerem muita computação, e você usa ele para, sei lá, traduzir um texto, né? Coisa que requer pouca computação. O que a OpenAI faz é fazer uma média dos custos para ela e repassar esse custo para os usuários. Seria muito interessante se a gente conseguisse cobrar por uso. Então, você poderia aliviar o custo para quem não usa a inteligência artificial para tarefas tão árduas e cobrar mais para as pessoas que, de fato, usam a inteligência artificial para tarefas complexas. Isso é uma coisa que você consegue fazer com Lightning Network de maneira muito efetiva. Então não importa se a pessoa está no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, se você integra ali sua IA com as APIs da Lightning Labs, você consegue cobrar pelo seu serviço de maneira mais modular, digamos assim. Já a Blockstream ela tem muitos produtos que não vão no caminho, não estão no setor de Lightning, né? Ela tem a carteira Jade, tem o antena de satélite lá para você fazer o seu nó sincronizar, recebendo transações via satélite. Mas no segmento da Lightning, hoje eles também estão trabalhando bastante num produto que se chama Greenlight, que basicamente é um competidor, você pode ver como competidor da Voltage, que ele facilita o acesso para desenvolvedores construírem aplicações que desenvolvedores ou empresas, né, que querem construir aplicações usando a Lightning, mas não querem rodar a própria infraestrutura. Então, eles basicamente possibilitam que você rode um node na cloud, na nuvem, e não tenha que arcar com todos os custos de manutenção de hardware, ou fazer limpezas de tempos em tempos no seu node, né? Mas é basicamente nesse sentido, e também no sentido de separar um pouco o que é interessante você deixar sempre conectado e o que não é interessante você deixar sempre conectado. Por exemplo, um node
Lightning, toda vez que você vai receber uma transação ou rotear uma transação, né, você tem que assinar essa transação. Seu Node tem que ativamente assinar essa transação. Isso significa que as chaves têm que estar a fácil acesso do Node. O que significa que um Node Lightning é, por definição, uma hot wallet, né? Ele está sempre conectado na internet e ele tem que estar com acesso rápido às chaves. Então, por definição, ele é uma hot wallet, né? Isso para uma empresa que, sei lá, uma exchange estilo a Binance, que agora vai integrar Lightning Network, é uma péssima escolha de design. Não é interessante para a Binance manter as chaves do Node dele junto com o Node rodando lá na nuvem. É um ponto de falha, né? E a Greenlight está indo para uma direção de tentar resolver esse problema e separar o que é chave e o que é Node, né? O que não precisa de chaves para fazer acontecer, o que precisa de chaves. Então, eles estão caminhando para um lado de tipo, pô, você deixa seu Greenlight lá rodando na cloud e toda vez que você recebe uma transação, você recebe uma notificação no seu celular pedindo autorização para assinar a transação. E aí as chaves ficam guardadas no seu celular, ou sei lá, no seu computador. Algo do tipo. Esse é, em linhas gerais, o caminho que eu vejo a Blockstream trabalhando na Lightning hoje em dia. Pô, perfeito. Isso, inclusive, me deu o gancho perfeito para a próxima pergunta que eu ia fazer. Que quando você estava falando da Breeze em específico, você usou um termo que eu imagino que muita gente não signifique o que quer dizer, que é que a Breeze é uma carteira Lightning, um Node Lightning não custodial. Qual é a diferença de algo custodial e de algo não custodial? E por que por que escolher um ou por que escolher outro? Uhum. Cara, talvez a gente pode usar termos mais fáceis de entender. Essa parada não custodial e custodial é um pouco confuso, mas vamos lá. O que é uma carteira não custodial? É uma carteira onde a custódia das chaves está com o usuário. O que é uma carteira custodial? É uma carteira onde a custódia das chaves está com a empresa responsável pela carteira. Então, por exemplo, a Wallet of Satoshi é uma carteira custodial. Se você baixar o aplicativo, começar a usar, você vai ver que não tem seed, não tem como você fazer o backup da carteira. Por quê? Porque é a empresa que tem o controle das chaves da sua carteira. Já a Breeze, você vai ter lá a sua seed, você vai ter o backup da sua carteira, porque quem faz o controle das chaves é você. E no âmbito da Lightning, cara, isso é uma discussão complexa, porque não é tão trivial você ter controle das suas chaves quando você está rodando, quando você participa da Lightning, né? Por quê? Porque se você tem controle das suas chaves, isso implica que você vai ter que gerenciar seus próprios canais. Gerenciar seus próprios canais significa que você vai ter que estar disposto a investir um pouco do seu tempo para procurar bons pares, abrir e fechar canais, configurar quais taxas você vai cobrar quando você rotear um pagamento. Ou seja, o nível de entrada para um usuário que não está acostumado com Bitcoin Lightning é muito maior. Já é difícil para alguém que não está acostumado com Bitcoin fazer a custódia das próprias chaves. Não que seja difícil, mas é algo que as pessoas não estão acostumadas, né? Para Lightning é um passo extra, né? Você tem mais obstáculos ainda. Por isso que hoje em dia a Lightning ela é muito mais usada com soluções custodiais, o que pessoalmente eu não vejo como um problema grave, mas eu sempre incentivo as pessoas a aprenderem sobre e preferirem por fazer a custódia das próprias chaves e rodar os seus próprios nodes. Mas é claro, como a gente comentou aqui, a gente ainda está, querendo ou não, no início da Lightning, ela é muito mais nova que o Bitcoin, né? Ela é de 2016, então soluções
não estão tão bem desenvolvidas. A Greenlight é um passo nessa solução de tornar a autocustódia um pouco mais fácil, por exemplo. Mas, hoje em dia, grande parte do uso da Lightning Network se dá por carteiras custodiais. Eu acho que uma discussão também que faz sentido é que, como a carteira Lightning automaticamente é uma hot wallet, tipo, um guia de boa prática é você nunca deixar mais de talvez 5% numa hot wallet. Então, se você perder, é muito menos relevante do que se você perder as suas seeds, né? A sua reserva de valor que está on-chain. Então, isso também faz as pessoas não necessariamente terem o mesmo grau de exigência de segurança em relação a essa questão custodial e não custodial. Ou pelo menos é algo que eu interpreto assim, porque eu me importo menos por conta disso, confesso. Sim, voltando ao ponto que tu fez no início do podcast, né, de que as pessoas enxergam Bitcoin on-chain como o que você usa para sua poupança, né, e a Lightning o que você usa para os gastos do dia a dia. E realmente isso faz total sentido, não tem por que você fazer ali o seu hodl num nó da Lightning, você só vai estar se expondo a risco desnecessário, né? A Lightning, ela é um protocolo de pagamentos off-chain para pagamentos rápidos, é para isso que ela não serve para você fazer o hold do seu Bitcoin. Beleza, Lorenzo. Então a gente falou bastante agora sobre o estado atual de maturidade do ecossistema, principalmente sobre a ótica de empreendedorismo. Mas vamos falar um pouco também sobre as métricas de adoção de usuários, assim. Tem coisas interessantes que dão para ser mostradas disso? Cara, sim. Quando a gente está falando de Lightning Network e de Bitcoin, medir número de usuários não é uma coisa tão simples assim, né? Você recentemente andou estudando bastante sobre isso, creio que você tenha esbarrado nos mesmos problemas que eu, né? Sem dúvida, tipo, estimar a adoção é complicadíssimo, né? Tipo, Sim. eu imagino para Lightning, assim, tipo, é a mesma coisa que eu esbarro quando eu estava procurando dados on-chain, que é a seguinte, eu consigo puxar 5 ou 10 carteiras diferentes da Lightning e usar todas elas. Uhum. Com o Lightning, talvez fique um pouco mais complicado, porque como os pagamentos são fora da blockchain, você não tem nem o que ver, né? Você basicamente tem atrás de empresas que trabalham com isso, que é o caso desse relatório da Arcane Research, que saiu em abril do ano passado, se não me falha a memória, e aqui eles têm um gráfico comparando o salto de potenciais usuários da Lightning Network, né? Usuários com acesso à Lightning Network, eles decidiram medir assim. E aí tem um salto muito gigante, porque o Cash App também integrou a Lightning Network, né, no ano passado. Então, se a gente vê aqui em outubro de 2021, a gente tinha lá Tivo, Paxful. Tivo é aquela carteira oficial de El Salvador, que acabou embarcando aí grande parte da população. Em 2022, a gente deu um salto bem grande, mas, de novo, isso não quer dizer que existem 80 milhões de pessoas usando a Lightning Network. Quer dizer que existem 80 milhões de pessoas expostas à Lightning Network, que podem estar ou não podem estar usando ela. Seguindo também nessa mesma ideia aí de adoção por usuários, aqui a gente tem outro gráfico que mostra a contagem de pagamentos nessa linha cinza e o volume de pagamentos nas barrinhas pretas, né? Isso para o ano de 2020, 2021 e primeiro quartil de 2022. Bom, como dá de ver, né? Tipo, cara, a gente está numa ascendente bem interessante aqui. Eu gostaria de ver esses números para 2023. Creio que a gente deve continuar nessa ascendente, mas, de novo, é algo que é muito difícil de medir. Eu creio que esses dados eles devem ter acesso direto com empresas, por exemplo. Eu sei que uma das patrocinadoras desse relatório foi a OpenNode, então provavelmente eles pegaram dados com a OpenNode também.
Mas como eu falei, como é tudo off-chain, fica difícil de você medir, né? O que a gente pode fazer é estimar com dados das empresas. Um outro dado interessante é a quantidade aqui nesse gráfico de pizza, a gente tem a diversificação do uso da rede, né? Como é que as pessoas estão usando a Lightning Network hoje em dia? Um dos grandes casos de uso no começo da rede era o tal dos gift cards, né? Que eu vejo como um tipo de business intermediário, né? Enquanto ainda Bitcoin não alcançou o nível de moeda de pagamentos no dia a dia, as pessoas precisam, para usar o Bitcoin delas, comprar alguma coisa de fato, muitas vezes elas compram gift cards, uma Bitrefill da vida, para usar esse gift card depois na loja do gift card. Isso era muito comum no início. Um caso de uso que também é muito comum é trading, né, negociação de Bitcoin com outros pares de moeda. Hoje em dia a gente tem plataformas que fazem esse tipo de negociação nativo na Lightning, então a RoboSets é um exemplo dessa plataforma. A gente também tem um caso de uso de private payments, né? A Lightning ela acaba sendo uma boa solução para privacidade de quem está mandando as moedas. Ela é projetada de uma forma de que as garantias de privacidade para quem está mandando pagamentos são muito boas. Então, esse caso de uso é bem interessante. E a gente tem aqui esse pequenininho order, né, 1%, que seria um caso de uso como micropagamentos, Zaps no Nostr. Inclusive, essa história dos Zaps no Nostr, tem um gráfico que eu separei aqui também sobre isso, que recentemente, creio que na metade de junho, o Nostr, né, para quem não sabe, ele é uma rede social descentralizada, um protocolo de rede social descentralizada, e agora eu não vou me lembrar a data exatamente, mas eu creio que foi no início desse ano, eles adicionaram suporte para você conseguir mandar pagamentos Lightning, né, que é o tal dos Zaps. Eu achei esse nome incrível, ainda mais porque brasileiro já está acostumado, né, a falar Zap Zap, então gostei muito do nome. Mas, enfim, eles adicionaram essa feature e na metade de junho desse ano a gente alcançou 1 milhão de Zaps mandado entre os usuários no Nostr, né? E apesar de ser um número que parece grande, cara, eu fico pensando assim, o potencial que isso pode ter se o Nostr for de fato adotado pelas pessoas, né? Porque eu até fui dar uma olhada em outros dados e a rede tem 3 mil usuários ativos diariamente, que é um número pífio comparado com, por exemplo, o Twitter, que tem milhões e milhões de usuários ativos diariamente. Imagina se a gente trouxer essas pessoas para o Nostr e elas conseguirem fazer seus apps ali pelo Nostr, né? Acho que esse número vai decolar, literalmente. Nossa, imagina, eu não sabia que era só 3 mil pessoas que estavam usando o Nostr. Pensando que é só 3 mil e... para contextualizar, acho que não ficou tão claro. Os apps é basicamente o curtir, né? Então, se 3 mil já conseguem se curtir as próprias publicações a ponto de gerar 1 milhão de zaps, é tipo exponencial o crescimento, né? Então, você imagina como vai ficar quando 6 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas usarem. Tipo, um crescimento exponencial mesmo. Sim, o Nostr também tem o curtir, mas o Zap é como se fosse caramba, eu curti de verdade isso aí que você tá fazendo, né? É o tal do value for value que as pessoas gostam de chamar hoje em dia, de você realmente dar valor para o que você dá valor, né? Porque o like, querendo ou não, em outras redes sociais, o que o like faz é só expor para as pessoas que tu tá seguindo ali, avisar que esse conteúdo é relevante, né? Para o criador de conteúdo em si, ele não tem nenhum valor monetário, ele só vai estar se expondo para mais pessoas. Com o Zap é diferente, né? É uma retribuição monetária de fato para o conteúdo que ele está criando. É uma coisa que a gente não vê em nenhuma outra plataforma aí de mídias sociais hoje em dia. Boa. Cara, deixa eu te perguntar. Beleza, você mostrou aí dados de usuário,
volume. A gente consegue ver também como está a capacidade da rede, como estão os canais, a gente tem esse tipo de informação? Sim, eu separei aqui alguns gráficos sobre isso. Eu gostaria de, talvez, entrar num parêntese sobre, principalmente, capacidade da rede, porque, primeiro que a gente não tem como estimar, de fato, quantos bitcoins tem na Lightning, pelo fato das pessoas abrirem canais privados também, ou melhor, canais não anunciados. Você tem essa diferença, né? Você tem canais que são anunciados para a rede, ou seja, eu abri um canal com você, a partir do momento que ele está aberto, a gente anuncia para os outros nodes, aqui tem um canal novo que vocês podem usar para rotear pagamento, etc. Ou você pode abrir um canal não anunciado, que é um canal que eu vou abrir com você, mas a gente não vai contar para ninguém. Inclusive, o timing desse papo é bom, porque essa semana a gente teve uma queda significativa aí na capacidade da Lightning, eu acho, foi uma queda de 500 bitcoins, né? E aí foram investigar o que estava acontecendo, e tinha sido o node da River, que é uma exchange Bitcoin only americana, que tem um dos maiores nodes, o node com maior capacidade da rede, né? Eles tinham fechado alguns canais ali e tinha sumido 500 bitcoins. E aí depois o CEO tweetou que, cara, olha, a gente simplesmente fechou alguns canais públicos e realocou esse capital para outros canais que não são anunciados. Então esse Bitcoin ele não saiu da Lightning de fato, né? Ele continua lá, só que agora ele está em canais não anunciados. Então isso é um porém que a gente tem que tomar atenção quando a gente está analisando capacidade da rede, porque esses números não necessariamente refletem a capacidade real da Lightning, né? Eu também separei aqui um gráfico de capacidade por canal. Esse já é um dado que é mais interessante para você analisar no sentido de nós temos aqui dados públicos, né? Então, na média, a gente tem uma capacidade de aproximadamente quase 7 milhões aqui de satoshis por canal. E o que isso quer dizer, né? Quando você tem um canal público, você está geralmente usando ele para rotear pagamentos também, né? O fato dele ser público quer dizer que as pessoas podem usar esse canal para rotear o pagamento delas pela rede. E por que esse número já é mais interessante, né? Porque a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos qual é o tamanho dos canais das pessoas que estão fazendo, de fato, roteamento de pagamentos, né? Isso é um dado interessante para quem está, talvez, querendo entrar nesse mundo de aprender como rodar um Node Lightning para rotear pagamentos, qual é o tamanho ideal. É mais ou menos uma métrica de mercado, assim, qual é a demanda atual por tamanho de canal. Essa métrica expressa isso muito bem. Seguindo em frente, a gente tem aqui a excentricidade. A excentricidade é um dado muito interessante. Basicamente, você pode pensar nela como o quão agrupado estão os nodes, né? Basicamente, você tem a rede Lightning é uma grande rede, você tem vários nodes, e esses nodes podem estar muito bem agrupados, ou eles podem estar mal agrupados. Um node com poucos canais, que está conectado com outros nodes que também tem poucos canais, ele é um node mal conectado. Isso aumenta a excentricidade da rede. Já um node que está conectado com bons pares, pares que também estão bem conectados, isso diminui a excentricidade da rede, né? E aqui no eixo Y, né, o que são esses números? Esses números são basicamente o número de saltos que você precisa para atingir qualquer node da rede em média. Então, digamos que eu estou lá de um cantinho da rede, você está lá no outro cantinho da rede e eu preciso rotear um pagamento para você. Eu preciso achar uma rota entre nodes até chegar em você, né? Hoje em dia, em média, a gente está com menos de 10 saltos, né, necessários, em média, para atingir a largura total da rede. E outra coisa interessante de ver nesse gráfico é esse salto que a gente tem aqui entre julho de
2020 e janeiro de 2021, né, esse período aqui, que a gente pode interpretar aí como uma nova leva de gente interessada pela Lightning, que está botando o Node para rodar, mas não necessariamente sabe quais são as boas práticas de se gerenciar um Node Lightning, está simplesmente abrindo canais com os amigos, está participando lá da Plebnet, que não necessariamente é uma galera que sabe o que está fazendo, né? E aí quando a gente tem esse influxo de muitas pessoas entrando que não estão se conectando bem, a gente vai ver esse efeito aqui, né? O número de saltos vai aumentar por causa que a gente tem piores conexões na rede. O que acaba sendo o efeito normal da adoção, mas eu creio que conforme a rede for criando mais maturidade, a gente não vai ver mais esses saltos assim, até porque o dinheiro que você vai precisar pôr na Lightning para ali estar exposto, ter skin on the game, rotear pagamentos de forma eficaz, vai só aumentar com o tempo. Por fim, a gente tem esse outro dado aqui, que também é algo que a gente não vê com muita frequência, mas é bem interessante também, que são os canais de corte, né? O que são os canais de corte? Bom, imagina que você tem... Fingindo que a ponta do meu dedo aqui, cada ponta do meu dedo é um node diferente. Aí você tem esses nodes conectados aqui, esses nodes conectados aqui, e aqui no meu dedão a gente tem um node aqui, eles estão conectados aqui. Se eu quebrar essa ligação, a gente cria duas redes separadas, né? Elas não conseguem mais se comunicar. Então, o meu mindinho não consegue mais rotear um pagamento para o meu outro mindinho, digamos assim. Isso é um canal de corte, né? É um canal que, se ele for fechado, ele vai isolar partes diferentes da rede. Então, o ideal seria que a gente mantesse esse número baixo, né? Porque aumenta aí a eficácia dos pagamentos na Lightning, porque a gente constrói rotas de pagamento mais fácil, né? E aqui a gente talvez consiga observar o mesmo comportamento em outro período. A gente tem um crescimento grande, depois diminui bastante aqui em janeiro de 2022, e a gente consegue explicar isso da mesma forma, né? Bom, são pessoas entrando na Lightning que estão ansiosas, querem abrir canais, não sabem com quem se conectar, tem uma ou duas conexões e acabam criando essas redes paralelas, por assim dizer, e criam um fiozinho ali que se você puxa, você desconecta todo um pedaço da rede, né? Idealmente, a gente também quer que esse número não seja grande, apesar de que, se a gente tem canais de corte, mas esses canais de corte são com nodes que fazem um trabalho bom para rotear pagamentos e prezam pela qualidade do serviço que eles prezam, não é um problema tão grande. O problema grande é quando a gente tem nodes do Pleb que roda o Lightning Node dele no Raspberry Pi ali, tá conectado com uma galera, e aí no final de semana ele sai de casa e falta luz na casa dele e o node dele fica o final de semana inteiro offline, ou alguma coisa assim. Mas geralmente esses canais também eles acabam sendo de menor capacidade, então não é como se uma galera fosse ficar sem pagamentos. Geralmente ele e os amigos dele que estavam conectados e não perceberam que bastava um canal fechando que eles iam ficar desconectados da rede. Cara, uma pergunta. Eu entendo como a capacidade afeta a vida do usuário no dia a dia. Como a excentricidade e os canais de corte afetam a vida do usuário no dia a dia? Ou talvez não afetem, é basicamente uma maneira de ver, não sei, o estado da rede Lightning mais como um todo do que uma dor de cabeça para o usuário no específico? Cara, depende do usuário que a gente está falando. Se for por exemplo, excentricidade talvez seja mais fácil falar, e mais fácil de explicar, né? O que acontece? Cada salto que um pagamento Lightning dá na rede, ele vai pagar um pouquinho de taxa. Então, se a gente tem uma rede muito dispersa, que eu preciso fazer 20 saltos para chegar onde eu quero chegar, eu vou pagar 20 taxas, né? Agora, se eu tenho uma rede
densa e bem conectada, que eu preciso fazer 5 saltos para chegar onde eu quero, eu vou pagar a taxa por 5 saltos, né? Então, o impacto para o usuário final seria mais nesse sentido, né? Quanto maior o caminho que ele tem que percorrer, maior é a quantidade de taxa que ele vai ter que pagar. Isso também vai depender de quanto que as pessoas estão cobrando de taxa para rotear, mas assim, por via de regra, se a gente tiver um mercado em equilíbrio, né? Quanto maior o caminho que você tem que andar na rede, maior a taxa que você vai pagar. Já no sentido de canais de corte, isso é muito mais, gera um impacto muito maior em pessoas que estão rodando o próprio Node num Raspberry Pi em casa, do que um usuário que está usando uma carteira custodial, por exemplo, ou uma Phoenix da vida. Por que acontece? Um usuário que está usando uma carteira custodial ou uma não custodial que fornece um bom serviço de liquidez, você vai conseguir mandar seus pagamentos sem problema. Porque você está ali conectado num node que tem bastante liquidez, está bem conectado, que é gerenciado por um time que trabalha literalmente com isso, né? É pago para fazer o node estar bem conectado e conseguir rotear pagamentos. E o efeito vai ser pior para o cara que está ali de fato, sei lá, rodando nodezinho em casa, faz isso como passatempo, durante o final de semana, dá uma olhada ali nos canais, porque aí se ele tiver conectado num cara que é um canal de corte, esse cara fechar o caminho dele ali, fechar o canal, ele vai querer mandar um pagamento para pessoa X e ele nunca vai achar a rota, porque ele precisa de achar um caminho para rotear esse pagamento. Se não tem rota, ele não consegue fazer o pagamento. Então é mais nesse sentido, assim. Entendi. Então, no fundo, supostamente teria um risco hipotético da rede se fracionar em duas mesmo e uma parte não se conectar na outra. Isso, não necessariamente em duas, né? Isso até é curioso de falar, mas a gente fala a rede Lightning, mas na verdade não existe a rede Lightning, né? Existe um protocolo para você fazer pagamentos off-chain, e quando as pessoas se juntam ali entre, sei lá, 10 nodes, 20 nodes, sei lá, uma comunidade de rolante, a comunidade de Jericoacoara, eles podem ser uma rede isolada do resto. A Lightning vai continuar funcionando, mesmo que eles não estejam conectados com o node da Binance, o node da River, o node e assim por diante. Talvez uma palavra melhor que rede, então, seja nuvem. São, tipo, nuvens distintas que às vezes se conectam, às vezes não precisam se conectar, que estão todas rodando o mesmo protocolo, que é o ar se condensando e formando esses algodão doces brancos na atmosfera. Então, É uma boa analogia. Inclusive, existe um estudo que foi feito em Boston, se eu não me engano, que eles criaram uma rede Lightning ali na cidade deles, usando comunicação via rádio. Então, como era via rádio, né, você não tem como se comunicar com o node da River, esses caras que estão na internet, né, mas mesmo assim eles conseguiam se comunicar entre si ali por ondas de rádio, né. Então, até um caso de estudo interessante que as pessoas gostam de falar, né, e no caso do cenário apocalíptico, de que acabou a energia elétrica, e agora, né, o que a gente faz? Tipo, cara, ok, a gente também consegue fazer pagamentos aí pela Lightning usando ondas de rádio. boa. Cara, a gente esgotou a pauta padrão, então deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que tem alguma coisa que a gente não cobriu na pauta e que tange esse assunto sobre a Lightning e a adoção da Lightning para esse podcast inicial, que é tanto a apresentação sua quanto a apresentação da Lightning para os ouvintes da Anti-Research? Cara, talvez comentar uma notícia que saiu hoje, que eu acho que é bem conveniente aqui para o tópico, que é o lançamento aí a terceira versão de
carteira não custodial da Phoenix, né? A Phoenix, para quem não conhece, ela é uma carteira Lightning não custodial, onde você pode rodar um Node Lightning do seu celular. Então, você instala o aplicativo ali, gerencia suas próprias chaves e mesmo assim tem um canal, uma carteira Lightning. Hoje eles anunciaram que estão soltando aí a nova versão que inclui splicing, que quando a gente estava ali mencionando aquelas tecnologias que mudaram a Lightning, isso era uma coisa que até o momento ainda estava sendo trabalhada, ela ainda não entrou na spec oficial, né, mas já existem protótipos, e a Phoenix lançou aí o produto dela com splicing agora. Então, usuários agora, ao invés de ter vários canais, eles podem ter um canal só, onde eles podem aumentar e diminuir a quantidade de bitcoins que tem nesse canal on the fly, digamos assim, né? Hoje em dia, a Lightning funciona de maneira que você só consegue aumentar o tamanho de um canal se você fechar ele, né? Fazer uma transação on-chain para fechar e fazer outra transação para abrir um canal maior. E aí, splicing... Diga, pode falar. Eu ia perguntar, ou seja, naquele canal hipotético que a gente falou no começo do podcast, que tinha um Bitcoin que eu tinha te deixado valendo 0,5, se a gente quisesse... Tinha um Bitcoin no total. Se a gente quisesse colocar mais 0,2 Bitcoin, a gente deveria fechar ele e abrir um novo canal de 1,2 Bitcoins ou abrir um segundo canal de 0,2 Bitcoins. E agora a gente pode usar o mesmo canal e não precisa fazer nem fechar e nem abrir um novo canal. É isso? Isso, exatamente. Agora a gente consegue fazer isso, pelo menos na Phoenix, né? Você consegue fazer isso on the fly. Ao vivo, digamos assim, sem precisar fechar o canal. E quais vantagens de fazer isso versus... Tipo, a vantagem principal é taxa e usabilidade, provavelmente. Sim. Do ponto de vista do usuário que está usando ali, quer usar uma carteira não custodial, isso é bem interessante porque melhora muito a usabilidade do aplicativo, no sentido de agora ele não vê mais um saldo de Bitcoin on-chain e um saldo de Bitcoin na Lightning, né? Ele vai ver um saldo só, que é o saldo que ele tem no canal dele, mas ele também pode fazer pagamentos on-chain, que vai subtrair Bitcoins desse canal e vai mandar ali para o endereço Bitcoin. Então, basicamente, você consegue fazer um swap, né, de Lightning para on-chain, sem precisar confiar num terceiro, com o seu saldo do canal da Lightning. Outra vantagem é que para quem roda um Node Lightning para rotear pagamentos, isso também deixa melhor a experiência de alocação de capital, né? Como a gente estava falando, cada vez que eu quero, sem splicing, eu preciso fechar, abrir canais novos. Com splicing, eu consigo simplesmente adicionar moedas ou tirar moedas de um canal já existente sem precisar fechar ele, né? Então torna essa experiência de alocar capital menos cara, porque antes você tinha que literalmente pagar por transações on-chain em dobro, né? Você tinha que fechar o canal e abrir o canal. Hoje você faz uma transação, envia para onde você quer e é isso, tá resolvido. Ou seja, de fato é mais uma dessas ferramentas que está nascendo agora só e que está mostrando esse amadurecimento da Lightning também. Exato. Pô, isso é muito legal, cara. É o que eu falei, né? Tipo, o Bitcoin, pelo menos na camada base, já está relativamente ossificado, no mínimo. Tipo, a gente não espera ver grandes mudanças mais. Então, é legal ver na Lightning esse ecossistema ainda está em ebulição, né? Assim, ainda está num momento de alta criatividade, assim. Deixa, então, só te perguntar, levando em conta tudo que a gente falou, como você diria que dá para fazer uma boa síntese dessa conversa? Cara, uma boa síntese dessa conversa é que a Lightning ainda é uma tecnologia muito nova. Existem muitas coisas que podem e estão melhorando em questão de usabilidade, tanto para usuário quanto para nodes que roteiam pagamento. A gente ainda está muito no começo, né? Querendo ou não, na internet a gente sente que as coisas já estão velhas muito rápido, mas se a gente quer construir infraestrutura de pagamento aí para o mundo inteiro, isso é uma tarefa que, querendo ou não, leva tempo.
e as coisas não acontecem de um dia para o outro. E é isso aí, cara. Eu espero que a galera tenha gostado de ouvir. Já ansioso aí para os próximos episódios. E não deixem de ler o texto também, que vai sair sobre o mesmo assunto, mais completo, cobrindo todos os detalhes aí que a gente tocou no podcast. Valeu, Lorenzo, e muito obrigado para os nossos ouvintes também. Então, aquele abraço e até o próximo Antipodcast.